Boa tarde, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje nós vamos trabalhar com título em massa e porcentagem em massa. Fazendo aqui um leve resumo de soluto e solvente, nós já vimos que soluto é aquilo que está sendo dissolvido e está sempre em menor quantidade. E o solvente, ele provoca a dissolução e está sempre em maior quantidade. Então, para nós, o soluto vai ser representado por M1 e o solvente por M2. Então, aquilo que está sendo dissolvido, soluto. Aquilo que provoca a dissolução, solvente. Quem está em menor quantidade, soluto. Quem está em maior quantidade, solvente. O exemplo nós podemos ver aqui na mistura, onde nós temos 2 litros de água com 200 gramas de açúcar. Então, o açúcar está sendo dissolvido aonde? Na água. Então, quem provoca a dissolução é a água. Então, a água para nós é o solvente e o açúcar que está sendo dissolvido para nós é o soluto. Sendo que a massa da solução M é obtida através da massa do soluto com a massa do solvente. Então, para nós calcularmos a massa da solução, nós somamos a massa do soluto M1 com a massa do solvente M2. Em muitos medicamentos e em produtos alimentares, líquidos e sólidos, como vinagre e bolachas, por exemplo, apresenta-se o teor em porcentagem de massa do soluto, o M1, em relação à massa da solução inteira, o M. A essa grandeza dá-se o nome de título ou porcentagem em massa de uma solução. Sua definição pode ser expressa da seguinte forma: título ou porcentagem em massa. Título é a razão entre a massa em gramas do soluto e a massa em gramas da solução. Então, o título, nós temos a relação entre a massa do soluto sobre a massa da solução. Ou seja, o título é igual à massa do soluto, que deve ficar em gramas, em relação à massa da solução também em gramas. Aqui, ó. Só lembrando que a massa da solução ela é igual a M1 mais M2. Então, eu posso substituir essa fórmula por esta aqui. Então, como é a razão entre duas grandezas iguais, massa e massa, o título é uma grandeza dimensional, não tem unidade de medida. A porcentagem em massa, que é o T%, é 100 vezes T. Ou seja, nós calculamos o título da solução, certo? Multiplicamos por 100, nós temos a porcentagem em massa. O título não possui nenhuma unidade de medida e é sempre menor que 1. Então, como eu falei anteriormente para vocês, o título é uma grandeza dimensional e ele vai ser sempre menor que 1. Pode ser expresso em porcentagem. Para ser expresso em porcentagem, nós multiplicamos por 100%. Para tal, basta multiplicar o valor encontrado por 100, aqui, ó, 100%. Neste caso, é chamado de porcentagem em massa. Observe a figura abaixo, em que é dada a porcentagem em massa do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né, de uma solução de soro fisiológico. Então, aqui nós temos o soro fisiológico e aqui no rótulo nós temos a seguinte informação: ó, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. Está aqui, ó. Então, o que ele está nos dizendo? Que o soro fisiológico usado no tratamento da desidratação contém uma porcentagem em massa de cloreto de sódio, que é o sal, de 0,9%. Então, a porcentagem em massa do cloreto de sódio presente no soro fisiológico é de 0,9%. Um exemplo bem simples aqui, ó. Foram dissolvidas 80 gramas de cloreto de sódio, é o NaCl, em 320 gramas de água. Qual o título da solução? Então, primeiramente, nós tiramos os dados, ó. Então, pelos dados, nós temos que a massa do soluto M1 é 80 gramas e a massa do solvente, o M2, é 320 gramas. Somando o M1 mais o M2, eu tenho a massa da solução. Então, a massa da solução vai ser 80 mais 320. Somando 80 mais 320, nós chegamos que a massa da solução é de 400 gramas. Aí nós vamos calcular o título. Qual é a relação do título? É a massa do soluto pela massa da solução. A massa do soluto vale quanto? 80. A massa da solução é quanto? 400. Dividindo 80 por 400, nós temos 0,2. Então, o título em massa é de 0,2. Não tem unidade de medida, observem bem. E ele é sempre menor que 1. Então, deu 0,2. Vamos calcular sua porcentagem em massa.
Basta pegar esse valor e multiplicar ele por 100. Então, 100 vezes 0,2 nos dá uma porcentagem de quantos por cento? 20%. Então, primeiramente nós tiramos os dados, depois nós calculamos a massa da solução. Como é que se calcula a massa da solução? Somando a massa do soluto com a massa do solvente. Calculamos, chegamos no valor de 400. Depois nós aplicamos a fórmula do título, M1 sobre M, deu 0,2. Dividindo 80 por 400, 0,2. Para saber a porcentagem, basta pegar esse valor e multiplicar por 100. Então, nós tivemos uma porcentagem de 20%. Outro exemplo aqui, ó. Foram dissolvidos 24 gramas de cloreto de sódio em 36 gramas de água. Qual o título da solução? Então, novamente, nós tiramos a massa do soluto, que é 24, a massa do solvente, que é 36. Somando as duas massas, nós temos a massa da solução, que dá quantas gramas? 60 gramas. Aí nós vamos calcular o título. Ó. É o M1 sobre o M. Então, a massa do soluto é 24. Okay? A massa da solução que nós encontramos foi de 60. 24 dividido por 60 nos dá 0,4. Então, novamente, é um valor abaixo de 1. O título é sempre menor que 1. Para saber a porcentagem em massa, nós multiplicamos esse valor por 100. Então, a porcentagem em massa é igual a 100 vezes 0,4, que nos deu uma porcentagem de 40%. Então, a porcentagem em massa de cloreto de sódio é de 40%, certo? O título deu 0,4 e a massa da solução 60 gramas. Outro exemplo aqui, ó. Uma solução de acetato de bário que está 20% em massa contém 5 gramas de sal dissolvido. Calcule a massa do solvente na solução. Então, agora aqui ele nos deu a porcentagem em massa, que é de 20%, e nos deu a massa do soluto. Então, se nós temos a porcentagem em massa, nós podemos achar o título. Título é igual a 100 vezes T. 100 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, eu tenho que a porcentagem em massa sobre 100 nos dá o título. T% vale 20, dividido por 100, nos deu 0,2. Novamente, o título sempre menor que 1. Conhecendo o título, eu posso chegar na massa da solução. Então, eu tenho o título é igual a M1 sobre M. Posso inverter o M e o T de posição. Então, o M, que é a massa da solução, é igual a M1 sobre T. O M1 é de 5 gramas. O T nós calculamos, deu 0,2. Então, aqui, ó, dividindo 5 por 0,2 nos dá 25 gramas. Certo? Então, achando a massa da solução, eu tenho a massa do soluto, eu posso calcular agora a massa do solvente, que é o que ele não pediu aqui no caso, né? Então, a massa da solução é igual à massa do soluto mais a massa do solvente. A massa da solução nos deu 25, tanto que a massa do soluto ele nos deu, que foi 5, mais M2. O 5 que está positivo, ele pode passar para lá negativo, então vai ficar 25 menos 5. 25 menos 5 nos dá uma massa de 20 gramas. Então, essa aqui que é a massa do solvente. Ele pediu aqui, ó, calcule a massa do solvente. Então, a massa do solvente é de 20 gramas, certo? Então, nós extraímos os dados. Diante das informações, nós calculamos o título, deu 0,2. Encontrando o título e conhecendo a massa do soluto, nós chegamos à massa da solução, que deu 25. Tendo a massa da solução e a massa do soluto, nós chegamos na massa do solvente, que nos deu 20. Beleza? Outro exemplo aí. Uma solução de acetato de bário a 40% em massa contém 8 gramas de sal dissolvido. Calcule a massa do solvente na solução. Então, novamente aqui, nós vamos extrair os dados. T% é de 40% e a massa do soluto é de 8 gramas. Então, conhecendo a porcentagem, nós podemos calcular o título, certo? Então, o título é igual a T% sobre 100. T% vale 40 sobre 100, dividindo 40 por 100, nós temos 0,4, novamente menor que 1. Conhecendo o título e a massa do soluto, nós podemos calcular a massa da solução. Ó. Então, invertendo a posição do T com M, fica M, que é igual a M1 sobre T. O M1 é 8, o título 0,4. Dividindo 8 por 0,4 nos dá 20 gramas. Beleza?
Então, conhecendo a massa da solução e a massa do soluto, eu posso chegar na massa do solvente, aplicando essa fórmula. Então, a massa da solução deu 20, a massa do soluto é 8, mais M2, que é a massa do solvente. Novamente, o 8 está positivo, ele pode passar para lá negativo. Então, 20 menos 8 nos dá 12. Então, a massa do solvente encontrada foi de 12 gramas. Então, diante dessa situação aqui, nós extraímos os dados. Conhecendo a porcentagem, nós podemos chegar no título, certo? Conhecendo o título e a massa do soluto, nós podemos chegar na massa da solução. Conhecendo a massa da solução e a massa do soluto, nós podemos chegar na massa do solvente. Certo? Aqui nós temos uma relação entre a concentração comum, a densidade e o título. O que é concentração comum? É a massa do soluto sobre o volume. Eu posso dizer que a massa do soluto, o M1, é igual a concentração vezes volume. Está dividindo, passou multiplicando. Densidade é a massa sobre o volume. Eu posso dizer que a massa é igual a densidade vezes o volume. Está dividindo, passou multiplicando. Eu tenho o título em massa, que é T é igual a M1 sobre M. Então, eu posso pegar o valor de M1 aqui, ó, C vezes V, substituir. Posso pegar o valor de M aqui, ó, D vezes V. Posso cancelar os dois volumes. Então, o título é igual a concentração sobre a densidade. D está dividindo, passa multiplicando. Então, eu posso dizer que a concentração é igual ao título vezes a densidade. É a relação entre a concentração comum, densidade e o título em massa. Olha só esse exemplo. Uma solução foi preparada pela adição de 54 gramas de hidróxido de potássio com 36 gramas de água, sendo o volume de 0,3 litros. Calcule a massa da solução. Então, para chegar na massa da solução, basta somar a massa do soluto, que é 54, com a massa do solvente, que é 36. 54 mais 36 nos dá 90 gramas. Então, está aqui a massa da solução, 90 gramas. A concentração comum e a densidade. Então, é só aplicação de fórmula. Concentração comum é a massa do soluto pelo volume. Quem é a massa do soluto? 54. O volume ele forneceu 0,3 litros. Então, dividindo 54 por 0,3 nos dá 180 gramas por litro. A densidade é a massa sobre o volume. A massa da solução. A massa da solução nós calculamos na letra A, deu 90. O volume, 0,3 litros. Dividindo 90 por 0,3 nos dá 300 gramas por litro. Certo? Título e a porcentagem massa. Então, título é igual a massa do soluto pela massa da solução. A massa do soluto, 54 gramas. A massa da solução, 90. Dividindo 54 por 90, nós chegamos a um título de 0,6. Novamente menor que 1. E a porcentagem massa é 100 vezes o valor do título. Qual é o valor do título? 0,6, certo? Então vai ficar 100 vezes 0,6, que nos dá uma porcentagem de 60%. Tranquilos? Então, primeiramente nós calculamos a massa da solução. Conhecendo a massa da solução, nós chegamos na concentração comum e na densidade. E nós encontramos posteriormente o título e a porcentagem massa. Uma solução foi preparada pela adição de 36 gramas de hidróxido de potássio com 24 gramas de água, sendo um volume de 0,02 litros. Calcule. Então, primeiramente, nós vamos calcular o quê? A massa da solução. Como é que se calcula a massa da solução? Somando a massa do soluto com a massa do solvente. Massa do soluto, 36. Massa do solvente, 24. 36 mais 24 nos dá 60 gramas. Então, está aqui a massa da solução. Conhecendo a massa da solução, nós vamos para a letra B. Ó, concentração comum é a massa do soluto pelo volume. Quanto é a massa do soluto? 36. Qual foi o volume? 0,02. Então, dividindo 36 por 0,02 não deu 1.800 gramas por litro. A densidade é a massa da solução que nós encontramos na letra A, que é 60, dividido pelo volume que ele forneceu, 0,02.
60 dividido por 0,02 nos deu 3.000 gramas por litro. Então aqui eu tenho a concentração comum e aqui eu tenho a densidade. Título e porcentagem em massa. Título é a massa do soluto pela massa da solução. Quanto vale a massa do soluto? 36. Massa da solução, 60. Fazendo a divisão de 36 por 60, nós temos 0,6. Novamente o título aqui é menor que 1. Para saber a porcentagem em massa, basta pegar esse valor e multiplicar por 100, que nos dá 60%. Beleza? Então aqui vai ficar 3 desafios para vocês. Ó. Primeira questão. Foram dissolvidas 3,6 gramas de cloreto de sódio em 5,4 gramas de água. Qual o título da solução? Então na primeira vocês vão calcular para mim o título e a porcentagem em massa. Beleza? Segunda. Uma solução de acetato de bário a 45% em massa contém 9 gramas de sal dissolvido. Calcule a massa do solvente na solução. Então, novamente, primeiramente vocês vão calcular o título. Conhecendo o título, vão achar a massa da solução. Achando a massa da solução, chega na massa do solvente. Terceira, uma solução foi preparada pela adição de 2,5 gramas de hidróxido de potássio com 3,5 gramas de água. Sendo o volume de 0,2 litros, calcule massa da solução, basta somar a massa do solvente com a massa do soluto, concentração comum, que é a relação entre a massa do soluto e o volume, densidade, que é a relação entre a massa da solução e o volume, o título, massa do soluto pela massa da solução, e a porcentagem em massa, que é 100 vezes o título. Beleza? Então, fica essas 3 questões aí para vocês. Até o nosso encontro pelo Google Meet. Um abraço, boa sorte.